Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Nós vamos dar início a uma aula introdutória da disciplina de Personal Stylist. Essa aula, eu não sei se alguns alunos aqui do grupo já tiveram comigo esse tema, mas eu acho ele muito pertinente para começar, né? Porque nós vamos falar um pouquinho, assim, uma breve história da indumentária, né? Da moda, como tudo começou. Nós vamos falar um pouco de estereótipo e nós vamos falar um pouquinho de marketing pessoal e da moda no ambiente de trabalho. É uma coisa muito cotidiana, porque assim, o personal stylist, ele vai trabalhar muito com uma questão também relacionada ao marketing pessoal. A partir do momento que ele vai dar uma assessoria para uma pessoa para que ela tenha um bem-estar, né, com a sua aparência, do jeito que ela quer aparecer, para a sociedade de acordo com o seu modo de vida. Então, o que vai acontecer? Nós vemos o seguinte, que as mulheres, pensando na história, e porque nós temos que fazer uma relação muito próxima da cultura, né? Porque moda é cultura, moda é comportamento. Então, se nós voltarmos lá no tempo, nós vamos perceber o quê? Que as mulheres, elas usavam vestidos enormes, várias camadas, anáguas, e era 20 metros de tecido para a pessoa, né, poder trabalhar o modelito dela. Calça comprida e várias outras coisas, elas nem aconteciam. Por quê? Porque as mulheres não desempenhavam um papel na sociedade. Não trabalhava, a mulher não votava, a mulher não ficava em casa, né? Aí, em 1862, uma mulher, já bem assim, à frente do seu tempo, ela fez e criou uma peça que é uma calça comprida. Muito estranha, vocês vão ver aqui, eu vou colocar a imagem que tá aqui. E ela foi meio que ridicularizada, né? O nome dela era Amélia Boomer. E aí Boomer ficou o tipo da calça que ela criou. Então era uma peça muito à frente do seu tempo. Então as pessoas, muitas vezes, em busca de uma adaptação da sua atividade, da cultura, pessoas que têm uma outra visão, assumem um padrão, uma vestimenta, de uma forma diferente daquela convencional pregada na época. Nos anos 20, dando um salto aí, um pulinho, né, da nossa história, nós vemos que aconteceu o quê? A Primeira Guerra Mundial. Nessa época nós já tínhamos quem? Coco Chanel. Tem uma fotinho aqui para vocês verem. Nessa foto ela já está usando uma calça, um conjunto, que se ela saísse andando por aí, ela já estaria plenamente adequada, né? Então, um modelo assim bem atemporal. E ela ali trabalhando, conversando juntamente com outras pessoas. Então, existe, tá, um movimento das mulheres nessa época. E quem quiser pode assistir aquele filme As Sufragistas, né? Que tem na Netflix, e vocês vão ver que acontece o quê? As mulheres passaram a trabalhar, porque os homens foram para a guerra, e as mulheres tiveram que assumir lugares e postos até dentro de fábricas, indústrias têxteis, enfim, e elas acabaram assumindo outros padrões. Isso fez com que a roupa, né, indumentária, ela mudasse, não dava mais para ter aquele monte de saia, espartilhos e tudo aquilo, não dava mais, porque ela tinha que desempenhar outras atividades. Então as mulheres começaram nessa época a galgar, buscar novos espaços dentro da sociedade, porque à medida que terminou a guerra, elas não quiseram voltar para trás não, e ficar lá naquela condição que elas estavam. Elas quiseram o quê? Continuar a, né, ter um espaço na sociedade. Então houve uma emancipação da mulher
nessa época, e no que se refere, a gente consegue perceber no traje também, né? Então, assim, a bainha, né, da saia subiram, é na época das melindrosas, eu vou colocar uma foto aqui também, vocês estão vendo a foto delas. E todo esse material está no PDF que eu coloquei para vocês aqui também na nossa sala. O corte de cabelo das mulheres mudaram, passaram a ser assim, um corte, né, mais curtinho, isso tudo demonstrando que já tinha uma propriedade maior, né, um domínio maior. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, a mulher, ela não podia votar, a mulher, ela não era uma pessoa independente. Então, aquela mulher que não se casasse, por exemplo, porque quem casava saía do jugo do pai, né, dos cuidados do pai, e aí ela era transferida para os cuidados do marido. O marido ia responder por ela. Quando ela não casa, o que acontece? Ela ia ter que ficar sob a responsabilidade de um irmão, é como se fosse uma criança, né, um incapaz. E assim foi a mulher durante muito tempo. Então, o que acontece? Vamos lá, seguindo essa história, né, que a gente teve nessa Primeira Guerra, e a mulher já teve uma emancipação aí, tá? Então, estou falando do aspecto cultural e caminhando um pouquinho com a moda. Porque aí vocês tiveram também a história da moda, da indumentária, algumas outras disciplinas que vão corroborar para essa nossa disciplina de personal stylist. Você tem que ter alguns conhecimentos pregressos para poder, né, estudar, entender o que está acontecendo hoje. Então, assim, chegamos aí no período da Segunda Guerra Mundial, então lá para 1940. E nós vamos perceber de novo que houve uma mudança da vestimenta da mulher. Ela também entra no mercado de trabalho, ocupando postos dos homens. Nós vemos roupas mais, assim, militarizadas, como diz. Na época fecharam-se as maisons, fecharam os ateliês, havia uma escassez de tecido e as mulheres passaram a fazer uso de um modelo, né, muito militarizado, que é aquilo que estava acontecendo naquela época. Durante o pós-guerra, então nós temos aí que acabou a guerra, nós temos aquela foto que celebra, né, a questão da paz, daquele beijo lá na Times Square, né, não sei se vocês lembram do marinheiro, então é uma foto bem romântica, e a partir daí, então, veio uma nova maneira que foi criada, desenvolvida por quem? Christian Dior. E ele, em 1947, ele cria um novo look, new look. Então, assim, seria resgatar o conceito de feminilidade, luxo e sofisticação, que ficou lá atrás, em função dos períodos difíceis que havia por conta da guerra, das carências, né, de tecidos e tudo mais. Caminhando ainda um pouco mais, nós percebemos que a Amélia Boomer, que fez aquela calça estranha lá, né, que eu mostrei aqui para vocês, ela trouxe o quê? Ideias, né, e que vieram para ficar, que foi o uso da calça comprida para mulheres. Em 1950, a calça comprida, ela finalmente passou a ser usada pelas cidadãs comuns. Agora, gente, com uma ressalva, né? Que eu me lembro da minha mãe dizendo, minha mãe nasceu em 1939, então em 1950 ela era uma jovem, mas ela não podia usar calça comprida porque o pai dela, meu avô, não deixava. Aí, para usar, ela só podia sair acompanhada. Então, não era uma coisa assim muito difundida, pelo menos na nossa realidade brasileira. A foto que eu mostro aqui para vocês já é uma realidade americana, onde algumas atrizes, elas já começam a usar e difundir essas calças cigarretes, né, que as mulheres usavam na época. E aí a calça comprida veio para ficar. E a mulher trabalhando, a mulher ativa no mercado, ela necessita de uma outra maneira de se apresentar para que ela possa desempenhar as suas funções.
Os anos 60 chegaram e nos anos 60 aconteceram vários acontecimentos históricos que também mudaram a realidade mundial. Então foi, por exemplo, o homem indo à Lua, né? Então foi um negócio assim de uma tecnologia, né, que estava vindo para ficar efetivamente. Nessa década ela foi considerada uma época de liberdade, principalmente para as mulheres. Então, na década de 60 e 70 foi desenvolvido o quê? O anticoncepcional, né? Aí as mulheres, elas passaram a ter uma liberdade, porque ela era dona do seu destino, do seu corpo, tá? E nessa época também aconteceu o quê? Aquele grande festival que nós já ouvimos falar, né, Woodstock. Então assim, foi uma liberação total. E aí eu vou mostrando para vocês algumas fotos, né, onde aconteceram várias revoluções, tanto na música, tanto na liberação sexual da mulher, uma questão de comportamento. E aí, moda e comportamento. E isso é uma coisa que ela acontece assim, a gente fala, poxa, com o que eu vou vestir, para onde eu vou, que roupa eu coloco, né? Então aquela época representava muito isso, a liberdade da mulher. E aí que o mundo dá volta, se vocês perceberem, os modelos que eu estou colocando aqui, dessa calça na época, chamava boca de sino, aí hoje em dia a gente fala que é calça flare. Isso é outra coisa muito legal que eu quero dizer para vocês. Toda a aula eu vou colocar um repertório, assim, um vocabulário de uma série de nomes que são utilizados. Então, chapéu flop, que quer dizer flop, né? Adoro chapéu, acho que deu para perceber. E nesta imagem que eu estou colocando dos anos 70 se usava muito e acabou voltando. Há alguns anos agora a gente tem usado, visto muito esse tipo de chapéu. Então nós que vamos trabalhar agora com essa disciplina de personal stylist, nós temos que estar o quê? Antenados com as nomenclaturas, com o que está acontecendo, qual é o nome, é um jabô, é um babado, é uma basque, né? Um sapato pipitui, aquele que tem o buraquinho na ponta. Todos esses nomes nós vamos começar a ficar com ele um pouquinho mais na ponta da língua, tá? Então as mulheres, elas tiveram, retomando aqui em 1970, onde nós estamos, que eu parei aqui da história, essa grande mudança, essa grande virada, tá? E aí finalmente veio os anos 80. Então nos anos 80 nós vemos, como está aparecendo aqui na imagem, mas assim, modelos mais coloridos, né? Mais assim, despojados do que os que vinham acontecendo anteriormente. E nesse ponto dos anos 80, 90, o que nós vemos é assim, é um leque, né, de possibilidades, é um leque, a gente fala de tribos, né? Então tem vários movimentos culturais, comportamentais, ideológicos que determinam a maneira com que a pessoa se veste. É importante se antenar, né, a isso. Então nós temos músicas, né, rock, tem o punk, tem o funk, tem os skatistas, falando dos jovens, né? Que cada um, se você for ver, ele tem um estilo, né, de ser, de se vestir, de acordo com aquilo que ele acredita, que ele gosta, o comportamento, seu hobby, enfim. Tem no material que eu coloquei para vocês uma lei, né, de Lever, que ele fala sobre a questão do tempo, da moda e o tempo. Então, por exemplo, se nós pensarmos naquele vestido que eu mostrei lá no começo, um monte de saia, aquilo era desconfortável, assim, dava calor, dava, né, pesava 20 quilos lá, uma roupa, era ruim na época. Hoje a gente olha e acha romântico, acha bonito, não é verdade? Ao passo que se nós pegarmos uma roupa, uma vestimenta que tem aí um ano, né, que usou ano passado, eu apareço aqui
Vocês vão falar, nossa, que fora de moda que ela tá, é fora de moda, não é verdade? Na época que se começou a usar o fio dental, as primeiras mulheres que apareceram, elas eram que desavergonhadas, então elas eram que a precursora, né, de uma moda. Agora hoje todo mundo usa, né? Então assim, o tempo que aparece, se é antes, se a pessoa é de vanguarda, como ela é considerada, e as que estão usando depois. Então depois vocês vão dar uma olhada nessa lei. Vou pôr aqui só para ilustrar, para chamar a curiosidade de vocês, olharem lá o material, tá? Aquele material que eu estou colocando para vocês olharem também. Continuando então, tudo isso nós falamos das mudanças, né, de uma forma rápida, porque na verdade eu acredito que alguns alunos aqui já devem até ter tido esta aula comigo, eu ter abordado esse assunto em algum momento. Eu costumo falar em design de produto da moda, personal stylist, eu gosto de falar, introduzir esse tema, porque traz vários questionamentos. Então agora chegou a hora da grande pergunta. Qual o motivo? Por que nós nos vestimos? Alguém aí sabe responder? Tempo. Por que nós nos vestimos? Qual é o motivo? Tá bom, eu já sei. Vai ter gente aí falando pra mim assim, ai professora, é pra tampar tudo, né? Porque dá vergonha. Ok, tá certo. Isso se chama então pudor. Então a psicologia das roupas, segundo Flugel, que é um escritor que fala, né, das questões que envolvem, né, a psicologia dessa coisa toda, né, da gente se vestir e como isso acontece, é pudor. Então muitos de nós nos vestimos para tampar as vergonhas, né, como dizem. Só que vê essa imagem que eu estou colocando aqui. Isso é uma verdade? Então esta índia, será que ela tem vergonha? Ela precisa, né, se colocar uma roupa? Não. Na cultura dela é absolutamente normal andar assim. Então não tem problema. Mas um dos motivos é o pudor. Um outro motivo é a proteção. Porque vocês vão dizer, professora, tem calor, né? Frio. Então tem a proteção. Ok. Então a proteção é uma ação, né, ou resultado de proteger em relação ao meio ambiente, viu? Então vejam essa imagem. Tem o mesmo índio, quer dizer, não é o mesmo, né? A Índia, ela é daqui do país tropical. Esse índio já é um índio lá do Canadá, esses que a gente vê em filmes e tudo mais. Então ele já usa roupa o quê? Para se proteger. Lá onde ele mora tem neve e tudo mais. Então assim, um outro motivo pelo qual nós nos vestimos é o quê? Poder. A maneira com que nós nos apresentamos e os símbolos da nossa vestimenta, ela representa várias coisas em determinada sociedade. Os índios, por exemplo, eles têm acessórios, cocar, né, uma pintura no corpo, um colar que o diferencia dos outros, o pajé, o cacique, enfim. Na nossa cultura ocidental, hoje em dia, vamos falar desse mundo globalizado, nós temos também esse tipo de situação. Então, quem foi que assistiu esse filme aqui, Os 50 Tons de Cinza, né? Dá uma olhada nesse casal. Então, é a representação, né, de um poder, a menina aqui com uma bolsa Hermes, um sapato possivelmente Louboutin, né, o terno do rapaz, o carro, enfim, tudo representa o quê? Poder. A maneira com que eles estão aparecendo, a maneira com que eles estão, né, se colocando. Não tem muita gente que fala assim, nossa, olha aquela pessoa, e julga pela forma com que ela está vestida. Acha que ela é pobre, que ela é rica, enfim, atribui a ela algumas características. E a isso nós damos o nome do que? Estereótipo. Nós fazemos um julgamento da pessoa em detrimento da maneira com que ela se comporta
da maneira com que ela se veste. E aí eu faço uma nova pergunta para vocês. Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou significa o quê? O estabelecimento de algo que tem na nossa sociedade, que é como que se fala? É um código de vestimenta, né? Dress, né? Dress code, que nós vamos utilizar muito, né? Isso também no próprio personal stylist a gente fala do dress code, que é a maneira de você se vestir. Então, para cada ocasião, existe uma maneira da pessoa se vestir. Você vai falar, eu vou do jeito que eu quiser. Ok. Só que se você quiser sair sem roupa num dia de muito calor, a nossa sociedade não permite. Você vai ser presa por atentado ao pudor. Ok? Então, existe um código que nós costumamos atender. E vocês vão entender isso que eu estou dizendo a partir do momento que eu pergunto para você, né? Com que roupa eu vou? E aí eu digo para você, com este vestido, você vai aonde? Possivelmente você vai me responder a uma festa. Eu não vou usar um vestido longo, né? Um vestido, tá? Para ir trabalhar, pegar o metrô. Aí tem uma imagem, essa imagem aqui mostra uma menina de bermudinha. Com que roupa, aonde você vai? Com que roupa eu vou passear num domingo à tarde, né? Com meu namorado, com as minhas amigas. Posso pôr um shortinho e tal, para ir ao parque. E assim sucessivamente. Então, para ir trabalhar, dependendo do lugar que você trabalha, você vai precisar ter também um certo código. Se você trabalha num banco, não dá para ir trabalhar de uma maneira totalmente irreverente. Porque o banco é uma instituição financeira que passa uma seriedade, que passa, né? Então, uma pessoa, ela não vai aplicar a fábula de dinheiro dela em alguém de bermuda, né? Uma camiseta, então ele não vai passar confiança. Então, isso significa o quê? Estereótipo, a maneira com que você tá. Tô até imaginando aí, o pessoal, professora, então, só porque a pessoa é simplesinha, né? Vão achar que ela é... Sim, nós vivemos num país extremamente preconceituoso. Estamos trabalhando dia após dia para quebrar isso. Nós vimos reportagens na TV constantes de que as pessoas são julgadas, sim, pela sua cor, pelo jeito que ela está, né? Então ela pode ser confundida até com um bandido. E eu queria que você, que está aí agora me assistindo, desse uma olhada nesta foto. E eu queria que você percebesse, se você encontrar com este senhor, com esse cara aqui, de camiseta vermelha, na rua, e a seu filho, ou seu vizinho, você mesmo estiver passando mal, e ele vier te socorrer, você vai falar, nossa, quem é esse cara? Você pode criar algum tipo, falar, nossa, será que ele entende do que ele está fazendo? Mas se você encontrar com ele no local de trabalho, olha lá o que ele faz. Ele é um médico, né? Então você vai ter outro olhar. Ele tá com jaleco, ele tá com estetoscópio. Então isso se chama estereótipo. Felizmente, gente, existe. Ele tá aí e nós vamos, né, conviver com isso. Cada um pode ter a sua forma de viver. Esse médico possivelmente curte skate, ele é todo descolado. Só que ele é um médico. E para ele trabalhar no hospital, ele atende a esse código de vestimenta, ok? Então, você, ou seja, aquele cliente que você vai atender, ele está buscando uma marca. Quando eu digo você, né? Você é a sua marca, eu sou a minha marca. A maneira com que eu me apresento é a maneira com que as pessoas vão me ver. É a maneira com que eu vou vender a minha imagem, tá? Então, marketing pessoal, ele é o quê? Uma ferramenta que ela é muito usada para uma promoção pessoal, para eu me promover mesmo dentro daquilo que eu estou disposta a fazer. E muitas vezes vocês podem ser procuradas como personal para atender determinadas pessoas que querem fazer uma mudança radical. Ela quer se sentir mais confortável com ela mesma. Tá? E ela tem essa vontade de se olhar no espelho
e se vê representada por aquilo que ela sente, por aquilo que ela acredita. Okay? Então é uma maneira da pessoa alcançar sucesso, seja na vida profissional, na vida pessoal mesmo. Nós temos o quê? Segundo uma pesquisa desenvolvida lá em 1971, tá, por um psicólogo chamado Herbert Marhambian, ele diz o seguinte, que mais de 50% da primeira impressão de uma pessoa com relação a outra, ela está ligada à vestimenta, ao exterior, certo? Eu aposto que a primeira coisa que vocês viram nesse vídeo, quando apareceu, foi: nossa, a professora tá de chapéu. Não é hábito, né? As pessoas usarem chapéu assim. Então, a primeira coisa que veio que eu aposto, não é verdade? As pessoas observam, vocês eventualmente estão observando o externo, vocês estão... E aí, o que vem depois disso é o conteúdo. Aí as pessoas vão observar o conteúdo. Então, mais de 50% daquilo que a pessoa vai pegar e captar da outra é o externo, é a imagem. Olha que engraçado. Eu vou colocar agora de novo uma outra imagem, que é daquela nossa famosésima Gisele Bündchen. E aí ela está numa capa da Vogue e num outro ensaio também, acho que dessa mesma revista. Então, num ela tá toda, uau, maravilhosa, e no outro ela tá toda, né, caída. Então, veja só, aparência. Quando nós falamos de aparência, nós não estamos querendo falar de beleza, não. Para mim, que trabalho, leciono e estou relacionada com esta área da moda, a aparência, ela não está ligada à beleza, tá? Ela não é uma ciência exata. Ao passo que, se nós formos verificar o que acontece com Leonardo da Vinci, com todos esses artistas, eles trabalham sim com a questão da proporcionalidade, né, da beleza. Então existe aquele ponto áureo, aquela sequência Fibonacci que vocês sabem que são aqueles quadradinhos. Então, por exemplo, o rosto da Mona Lisa, ele atende um padrão universal que se encontra na natureza. Bom, aí é uma outra linha de estudo, tá certo? Dentro do que eu acredito aqui, a aparência, ela não está associada com beleza, ela está associada com outra coisa. É a maneira com que você vai se apresentar para o outro, para o ambiente, a maneira com que você se comporta. Aí envolve uma questão de etiqueta, envolve uma questão de fala, envolve uma série de coisas. Muitas vezes a gente vê um anúncio, né, no LinkedIn, na internet, procurando determinado vaga para um emprego. Aí a pessoa coloca boa aparência. Você fala: não vou entrar porque eu sou feia. Não, eu não sou feia, gente. Ninguém é feio. É só uma questão de você fazer o quê? Valorizar a sua aparência. Valorizar aquilo que você tem de melhor. Veja só, valorizar. Você não vai esconder aquilo que você não tem, né? Muito bom, que te valoriza, que você não gosta. Nós vamos disfarçar. Não, ninguém vai disfarçar nada. Eu vou valorizar aquilo que eu tenho de melhor, tá certo? Então, a aparência, ela não tem nada a ver com a beleza. E isso tem que ficar muito claro dentro desta área nossa. Por isso, esse vídeo aqui e esse tema, que pode estar sendo repetido, mas ele é importante, porque agora, falando do personal stylist, você não vai dizer para o seu cliente que ele vai disfarçar, que você vai arrumar, que você vai melhorar. Você vai estar botando defeito na pessoa. E ninguém tem defeito. Tem uns que são altos, outros baixos, outros, né, mais gordinhos, outros mais magrinhos. Agora, o que você vai fazer é valorizar. Então, nós vamos ter que marcar muito bem essa palavra, de valorizar. Então, nós temos que ser coerentes sempre com a forma com que nós vamos nos vestir, da forma adequada para cada lugar, para cada ambiente, para cada lugar de trabalho, para uma festa, saber qual é a cor que vai ficar melhor, que tipo de cabelo que vai ficar melhor. E aí, assim, evitar conflitos entre a vida pessoal
né? Vê só a imagem que eu tô colocando aqui. Uma moça pode muito bem ser uma surfista e ser uma mulher de negócios, trabalhar no mercado financeiro, uma mulher de negócios e ser respeitada, né? Porque ela pode chegar lá e as pessoas falarem, ih, essa tá aqui, nossa, ela vive todo fim de semana na praia, não vai entender nada disso. Mas ela vai demonstrar a partir das suas atitudes, da maneira com que ela se apresenta, que ela tem essa condição. 50% do que é passado para o outro vem do quê? Da sua aparência, ok? Então, assim, dentro da área nossa, personal stylist, nós temos que fazer o quê? Pensar em valorizar a pessoa. Nós vamos aprender uma série de coisas, a fazer uma pesquisa, a fazer um questionário. Então você vai ser minha personal. Sandra, o que você gosta de fazer? Quais são suas cores preferidas? Onde você gosta de ir frequentar? Onde você trabalha? Tá? Você namora? Seu namorado faz o quê? O que vocês costumam fazer? Viajar? Para onde? Você vai fazer uma pesquisa comigo. E aí você vai fazer uma análise no meu guarda-roupa, você vai valorizar, você não vai chegar e falar, não, isso não fica bom pra você. Porque nós temos que fazer assim, ó, esconder um pouco, disfarçar a sua altura. Gente, não pode, vai disfarçar? Não, tá? Essa palavra disfarçar carrega uma conotação, para mim, muito pejorativa. E você não vai falar isso pro seu cliente, né? Você vai dizer assim, Sandra, nós vamos fazer o seguinte, olha, você tem esse lado aqui muito bom, tá? Então, seu colo, sua mão, seu cabelo, né? O seu pescoço, e dá para usar lenços, nós vamos valorizar isso, né? Porque eu sou o quê? Pescoçuda. Então, não vai falar, você é pescoçuda, né? Não. Então, vamos falar assim, vamos valorizar. Então, dentro disso, caminharemos nessa nossa disciplina, ok? Então, agora